Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Itamar Marques, sou engenheiro. Na verdade, eu comecei como técnico na ferrovia, neto de ferroviário, filho de ferroviário. Acabei me apaixonando pela parte da ferrovia. Onde eu morava, tudo se fazia para o transporte ferroviário. Eu morava no Espírito Santo, em Cachoeiro, e, na verdade, usava ali o Cacique, que iria para o Rio de Janeiro, ali para Leopoldina, né? Que é onde eu caminhei, e também pela Serra até Vitória. Então, assim, a minha infância toda, eu viajei de Vitória para o Rio, do Rio para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para São Paulo, e achava isso maravilhoso, tanto que me encantei. Isso lá na frente, né? Eu fui também, a mosquinha me beliscou aqui, e eu acabei virando ferroviário também. Acho que essa é a forma. Meu pai era radiotelegrafista, e na época de 64 ele foi para o Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro e eu acabei indo para lá também. E acabei andando para a ferrovia, mas, na verdade, eu acabei indo para a SR8 em Campos, onde eu trabalhava com carro-controle, e esse carro-controle passeava por toda a malha bitolamétrica, em todo o estado do Rio, Minas, Espírito Santo, né, Rio de Janeiro, e o projeto era até chegar até Brasília, porque tinha linha até Brasília de ferrovia. Então, o país, naquele momento, estava integrado, né? Eu, como mosca azul, estava super empolgado, entrei em 83 na ferrovia, foi no auge que estava, chegou-se na ferrovia a ter 1 milhão de passageiros na ferrovia. Isso aí o Carlinhos sabe muito bem, né, Carlinhos? Aconteceu isso na ferrovia, e depois, quando os investimentos pensaram no modelo vamos desconstruir uma ferrovia, aí começou a ser o investimento a ser jogado fora. E começou, iniciou naquele período, no período tanto de 64, e chegou o momento mais crítico na época do Fernando Henrique, que o investimento foi praticamente baixíssimo, e acabou chegando a ter de 1 milhão, a gente passou, na época da privatização, a ter 110 passageiros dia, com 55 composições. Olha que diferença que tinha-se antigamente, quando se tinha investimento e quando se deixa. Isso não importa se é privado ou se é público. Se não tiver ninguém com vontade política de fazer investimento, nada vai andar. E acho que essa forma foi feita. E foi, como o Carlinhos bem falou, foi a primeira ferrovia a ser privatizada, e praticamente assim, assina e toma que o filho é teu, resolva o problema de lá e segura esses trabalhadores. O que aconteceu com os trabalhadores é que, com 10 meses de trabalho, uma grande parte dos funcionários que estavam na Flumitrens, que antes virou Flumitrens, foram demitidos. Mas por que fizeram isso? Por que não mantiveram os trabalhadores na central logística, como foi feito, né, na Rio Trilhos? Então, fizeram essa maldade com os trabalhadores naquela época. E, claro, o que foi acontecendo? Foi reduzindo cada vez mais, e tendo algumas melhorias, sim, teve melhoria. Como o Carlinhos também falou, na época de 2016, teve um movimento de implantação. A gente, no início, só tinha a série 500, 700 e 900. E só tinha 49 que foram remodeladas para o ar-condicionado. Aí depois vieram o trem coreano, né? O trem chinês, depois do trem da Áustria. Então, ficou no total, naquela época, em 2016, Carlinhos, 204 unidades, que acho que tinham lá, e 98% da frota estava com ar-condicionado. Foi quando foi feito esse tipo de trabalho. Aí teve, como todo mundo sabe, naquela época começou a discussão da Lava Jato, a discussão toda, e a Odebrecht era responsável naquela época e foi derrubando o processo. Então, quando derrubou o processo, ela acabou vendendo para a Mitsui, que foi também reduzindo cada vez mais o número de trabalhadores e reduzindo o número de serviços também. O que culminou maior também na crise, foi a crise da Covid, que estava 300, já estava ruim, 350, passou para 150. Então, você vê que o investimento para uma empresa que é privada, isso praticamente não suporta, e se for do jeito como o meu amigo Afonso falou, ele tem lá o subsídiozinho, segura a onda, não está nem aí.
O que a gente precisa realmente fazer, eu acho que essa é a forma de fazer o trabalho. Acho que saiu, né? Então, tudo bem, eu vou por aqui. O que precisa efetivamente fazer é nós tomarmos essa coragem. O que acontece? O que a gente sabe, o que aconteceu na ferrovia, na supervia, né, aconteceu de momento, é a mesma coisa que todos vocês estão passando. Né? Hoje nós estamos aqui sendo solidários a Transurb e a CBTU, mas é uma realidade. Esse filme que está passando hoje passou com a gente lá em 98. É o mesmo filme, é o modus operandi, é o mesmo. Então, não adianta, nós não podemos não ficarmos inocentes em todo esse processo, que a intenção é a mesma. Se não mudarmos essas cabeças que estão pensantes, que estão lá no poder do governo federal, e não conseguir demover esse tipo de trabalho, praticamente a nossa ferrovia vai ser dizimada. Mas eu acho um absurdo um país desse, continental, do tamanho que é, nós deixarmos de ter uma ferrovia. Eu, como nasci e o trilho corre nas veias, você fica triste porque você imagina, mesmo que você não esteja mais numa ferrovia, você consegue ter aquela noção de pertencimento, de que aquilo é uma evolução do nosso país. É aquilo que a gente tem que ter em termos de soberania. E nós estamos abrindo mão. Está acontecendo com tudo. Eu acho inadmissível que lá na Transurb, que já está tudo certinho, pensa em privatizar. Isso é incrível. É a CBTU, como é que pode você ter todo o processo? Fizeram um trabalho inverso? Nós éramos rede ferroviária, depois viramos CBTU, que era o Estado, depois virou Flumitrens, depois virou Supervia 1, Supervia 2, Supervia 3, Supervia 4, né? E depois rua, né? Claro, a somatória de todos são esse trabalho. Então, em cada concepção dessa, o contrato estava errado. Não é o contrato, tem que se mover um novo modelo. Não é pensando que o passageiro vai pagar a conta, é que se discute um transporte, um modal como um todo. Não precisa nem ser ferroviário, um modal como um todo. O passageiro não pode pagar essa conta, não tem que ser isso. O transporte nosso tem que ser digno, qualidade, com assiduidade e com controle social. O que mais precisa, que eu acho que é o terceiro poder, nós temos o poder do governo federal, o governo estadual, né, governo municipal, mas tem um quarto poder, e esse quarto poder é muito forte, somos todos nós. Esse quarto poder tem que participar de todo o processo. É isso que eu acho que é a virada. A gente tem que ir retomada. Se começou com rede ferroviária e chegou à Supervia, por que não vamos poder fazer o caminho ao contrário? A minha matrícula, então, eu fiquei lá, a minha matrícula é a mesma, até eu me aposentar lá. A matrícula é a mesma. Se a matrícula era a mesma, a gente podia ter voltado, né? Não pode ter feito o caminho inverso. Mas o que fizeram? As pessoas foram se aposentando, saindo e deixaram o Estado como está. Você vê que aonde pode ter crescimento, com investimento e gestão, né? Se você abrir mão, aquilo vai se deteriora. Em ferrovia, todos vocês sabem, não preciso falar, manutenção, se deixa a manutenção acabar como um todo, o processo de retorno é muito mais caro, muito mais caro. É melhor você fazer investimento. Então, eu fico triste lá com uma ferrovia que antes tivera... eu sou da área de telecomunicações, estou responsável pelas telecomunicações da área dos trens do Rio de Janeiro. Como tecnologia, eu sabia onde estava o trem, aonde ele andava, que hora, velocidade, o que foi falado, foi gravado. Então, tudo isso tem em termos de tecnologia. A gente pode, assumindo, fazer tudo isso de novo. Não tem problema começar do zero. Eu acho que nós podemos fazer esse caminho inverso. E nós já tivemos vários governos do nosso partido e acabaram não acontecendo. Mas acho que esse é o momento de nós fazermos essa virada. Esse é um processo de valorização, é um processo que todos nós temos o direito de convencer as outras pessoas de como é que é o modelo ferroviário, é ter o pertencimento desse tipo de trabalho, é trazer um sentimento de discussão até em escolas, para a gente poder pensar no como é que é como um todo. Então, isso que eu penso, que eu acho que tem que fazer, e a parte de mobilidade, que eu vejo no Rio de Janeiro, nós vamos pensar assim, a mobilidade ela tem que ser mobilidade urbana, uma mobilidade humana.
Acho que é isso, nós temos que pensar no trabalhador como um todo. Como o Carlinhos falou, algumas coisas, basicamente, a gente fala a mesma coisa, porque a gente é do mesmo estado e discute todo o processo, que é tudo isso. Todas as vezes que nós estamos em discussões, tanto que é por um trem em movimento, que se discute lá em Deodoro, nós discutimos também no Clube de Engenharia, discutimos também no Sindicato dos Engenheiros, discutimos no Fórum de Mobilidade Urbana, no Rio de Janeiro, e discutimos com a Federação das Associações de Moradores. Então, é todo esse processo, a Associação dos Engenheiros Ferroviários, fizemos uma discussão, a FCA, no Rio de Janeiro, nas audiências públicas da NTT, nem o Rio de Janeiro foi citado para ter audiência pública. Engraçado, né? Com toda a malha ferroviária do Rio de Janeiro que tem aqui, que a FCA utiliza, nem o Rio de Janeiro foi convidado. E ela usou, dos 100% da malha ferroviária do Rio de Janeiro, ela só usou 5%. É como se nós estivéssemos num condomínio de 100 apartamentos, com 5 torres, o pessoal da FCA morou lá no 5º andar, cada um nos seus 5 apartamentos de cobertura, não alugaram os outros 95 para ninguém, deixou aquilo tudo estragando, gastando, quando acabava a lâmpada, pegava lá embaixo, botava lá em cima. Agora, depois de 26 anos, você, eu quero renovar o contrato aqui com vocês, mas eu não quero devolver esse apartamento aqui, que eu peguei algumas coisinhas lá indevidas, mas eu vou reinvestir, eu vou trocar agora a minha piscina do 5º andar, vou trocar o meu ar-condicionado, quer dizer, só vai fazer para eles, pegou só o filé mignon do processo da FCA. Então, o processo de carga no mundo. E acabou deixando todas essas nossas malhas de bitola métrica parada. O que acabou com um passageiro do entorno? No Rio de Janeiro, então, o processo foi direto. Foram 95% em desuso. Por que estava em desuso? Por que não deixou passar os passageiros, utilizar uma outra empresa para fazer o trabalho? Até porque está no contrato. Até porque está no contrato. E não foram feitos dessa forma. Não foi feito dessa forma, não sei porquê, e os trilhos sozinhos, sem passar trem lá, eles começaram a se deteriorar, não sei porquê, mas a gente sabe o que pode ter ocorrido. Então, gente, na FCA, lá nós do Rio de Janeiro, com várias instituições, FIJAM, FE e Processo, somos contra a renovação da FCA no modelo que é atual. Somos contra. Eu acho que para poder ela ter esse tipo de trabalho, tem que ter, sim, a mão do governo federal, a mão da infra, a mão da CBTU fazendo o subsídio cruzado. Acho que tem que renovar, recomeçar todo o processo aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não, no Brasil em cima. Então, pessoal, essa eu acho que é a forma que nós temos que fazer, em termos de discutir e fazer esse tipo de trabalho. Eu fico pensando... Já voltou meu colapso aqui, né? Eu vou pular aqui, basicamente, essa parte. Não precisa nem falar de como é que está a situação no Rio de Janeiro, que acontece na ferrovia, né? E, pasmem, o Carlinho falou, e também eu quero dizer para vocês o seguinte: o que mais acontece lá na ferrovia, hoje, que é a área de telecomunicações, é o que segura o sistema no momento, é o segura o sistema. Então, a gente tem que renovar quando apoiar o teu tipo de trabalho. Como o pessoal falou, o Estado não está sem condições, né? A gente faz o caminho inverso. Se o Estado está em condições, a gente faz o caminho inverso. Se o Estado não tem condições, convida a CBTU, convida a Transurb, né? Pelo que eu sei, eles estão convidando a CPTM para poder fazer um tipo de trabalho lá. Mas eu gostaria que fosse uma coisa voltada para o nosso lado, porque já tem esse trabalho aqui. Então, a gente está abrindo mão e é super triste ver todo esse tipo de coisa passar. Eu estava conversando com meu amigo lá do Espírito Santo, eu estava relembrando lá na ferrovia, por você ver como é que isso faz parte de todo um processo de você de história. O chamado lá, quem é do Espírito Santo sabe, tem a chamada Soturno, né? É um trem lá na pedra. E quando eu estava lá no quintal, lá na roça, minha mãe falava assim: ó, vamos tomar banho, porque o trem está passando, daqui a pouco nós temos que ir lá na estação para pegar o trem. Então, quer dizer, esse tipo de história, esse tipo de pensamento, nós temos que voltar a pensar de que o Brasil pode elevar nessa parte.
No Rio de Janeiro acontece agora no sistema do metrô, que o pessoal fala assim, ó, gostaria que a Supervia fizesse o padrão metrô, mas hoje o metrô está fazendo o inverso, o padrão Supervia está caminhando o contrário, porque as coisas lá não estão fáceis. O atraso de trem, eu acabei operando a coluna, né? E precisei de usar a muleta, estou usando muleta, e fui andar no metrô Copacabana. Você praticamente só tem uma escada funcionando. Então, você que, por exemplo, é um deficiente físico, para poder andar de um ponto para o outro, a acessibilidade é um absurdo, ele tem que andar um pedação, aí pega um elevador que ele tem que ficar apertando, imagina que se não tiver mais uma pessoa, para poder, a dificuldade incrível, e é o metrô. Então, se eles pensam assim do metrô, quanto mais do que está se achando na Supervia, e não é por falta de nós falarmos com o governo do Estado. E uma das coisas que é mais gritante ainda, falando de metrô, por que até hoje a linha 2 não sai de Pavuna e vai até Praça 15? Porque isso influencia no monopólio dos ônibus? É essa que é a influência? Por que não se chega até lá? Por que até hoje não se construiu o terminal até a linha 2, dessa linha 2 vai até Araribóia, que passa por debaixo da ponte, debaixo da Guanabara, e chega na linha 3 lá do metrô, lá em Niterói. Então, todas essas coisas são mapeadas. Por que lá na Tijuca, né, que alguém conhece no Rio de Janeiro, não foi integrada ainda pelo ramal da Rua Bicho da Tijuca até a Estação Gávea e faz o contorno, que são passar por debaixo do morro lá, maciço da Tijuca. Então, isso são coisas que já estão lá no passado e não se discute. Por que não se discute? É que passa de 4 anos. Quando passa de 4 anos, não é um projeto de governo. É um projeto de governo, não é um projeto de Estado. Então, a gente precisa fazer igual nós estamos fazendo hoje. Vamos discutir todo o processo, igual o Afonso falou, por que o militar fez. O militar fez porque foi sequência. A gente não tem essa sequência, mas a gente pode fazer o nosso plano diretor, o plano estratégico do país. Esse plano estratégico pode se vir em todos os estados e pode se vir em redenção da toda a nossa malha ferroviária. Eu fiquei triste, né? Eu daria um pouco mais de tempo para você, Afonso, só para poder você mostrar a parte da F-118, a parte do controle que tem lá, que é lá até a Vitória, que é o processo. E você vê que, você caminhando para a Vitória, pena que o mapa não está ali, o mapa da F-118 ainda tem um ramal que sai de lá de Recreio e chega a Campo de Goitacazes, que pode ser também o traçado ligado de Minas Gerais para poder fazer o transporte não só de passageiros, mas também de outros tipos de carga. Então, Porto do Açu é um ponto estratégico, tanto para a Vitória quanto para o Rio de Janeiro. E serve também para a parte de passageiros. A linha que vem lá de Campos, ela passa em Macaé, passa em locais que chega ao Rio de Janeiro. Ainda tem as outras linhas, né, Afonso? Nós estávamos conversando outro dia, falta a parte que vai para Rio das Ostras, vai para Casimiro, que chega a Cabo Frio, pelo litoral. Seria super interessante no Rio de Janeiro voltar a ter esse tipo de malha. Como que nós encolhemos? A malha, a primeira estrada, eu acho que Irineu Evangelista de Souza deve estar com vergonha da gente, porque ele era visionário, fez o tipo de trabalho, conseguiu fazer a primeira linha e era com integração modal, era com barca, né? E depois que se pegava o trem. Então, eram 3 tipos de modais. E no Rio de Janeiro tem todo esse tipo de exemplo. Como lá foi capital, nós temos o modal ferroviário, tem um modal do metrô, tem VLT, tem BRT, tem barcas, né? Então, a gente não utiliza, tem van, tem ônibus, então tem tudo. Acho que o que falta ali no meu estado, conheci, eu acho que é juntar prefeito e município, sentar numa sala lá e falar assim, vamos conversar. Porque, por exemplo, o prefeito do município do Rio de Janeiro, 80% da malha da Supervia passa por ele. Então, ele tem um poder de força incrível. Ele tem, na verdade, lá o BRT, mas o BRT não se integra, entendeu? Com o trem. Não poderia o prefeito conversar com o governador e ter essa integração modal, fazer alimentação no trem, e o trem não ficar a míngua sofrendo, a gente fazer investimento nos ramais ferroviários,
de todos. Então, o Rio de Janeiro é um exemplo disso, fazer essa integração modal, ter um bilhete que seja único, aí voltando para a parte de mobilidade, o bilhete que seja único, que utilize todos os modais. O usuário, ele não precisa... Tamar, faltam 3 minutos. Tá bom. O usuário não precisa de ter ter um bilhete que possa usar no modal só. Então, nós estamos, vou deixando, caminhando rápido, nós temos a contribuição, que foi a discussão que foi feita com várias entidades, 2 anos de trabalho feitos às entidades, sobre o decálogo em termos de transporte público, integração de transporte público. Então, seria interessante que, assim, que todos, vou disponibilizar esse decálogo, que foi feita uma discussão sobre isso, participaram os sindicatos dos ferroviários, participaram os sindicatos dos engenheiros, participaram da Associação de Engenheiros, o Índio teve fala lá, teve da parte do governo federal, governo estadual. Foi uma conversa com várias pessoas e saiu o nosso decálogo, que eu acho que é super importante. Aí, um exemplo. Está aí, como vocês estão vendo aí, ó. O meu apagou. Fortalecimento de gestão pública, que eu acho que é super importante, é isso que nós estamos querendo, fazer isso. A participação da sociedade civil, em termos de discussão, eu fiquei ruim de ler ali. Ficou... Tenta aumentar. Já no final. Tá, eu vou finalizando. Tá. Vota. Passa, vai passar. Isso, é isso aí. Vou ver se eu consigo ver aqui. Então, eu vou passando rápido, só citando os itens do decálogo, depois vocês vão ver que eu vou disponibilizar, vou entregar aqui, porque você já faça parte do processo. Então, participação da sociedade civil, qualidade no serviço ofertado, o item 3, né? Diminuir e depois baixar. Vai abrindo o que eu falo. Então, item 2.10, né? Tá, aí só 4, a modicidade tarifária. Esse item aí são 6% que o empregado paga, né? Na verdade, o que os empresários devem fazer é que ele pague por todos os funcionários e esse dinheiro seja repartido, igual o condomínio. Acho que é isso, entendeu? Esse é o parte que o usuário não só pague um modal, um preço, não importa se a perna é de barco ou se é de metrô, não importa as pernas, né? Eu acho que nós temos que fazer isso como um todo. E evitando que a gente faça o pagamento por quilômetro rodado, que aí, assim, o gestor tendo esse controle, a gestão metropolitana de controle, ela consegue pagar aquela pessoa para fazer o serviço, não é o contrário, ele recebe, depois a Getransp vai lá, multa, e depois ele recorre e não paga nunca. Então, dessa forma, com você com dinheiro na mão, qualquer um faz esse tipo de trabalho. Criação de fundos de mobilidade, vamos pular, vamos mais rápido. Cadê ele? E divulgação, claro, clareza na divulgação da fiscalização de novos contratos e integração institucional, que eu acho que é super importante, plena integração física, operacional e tarifária, a perna do que eu te falei, não importa cada modal, cada um tem bem pelo seu jeito, e mobilidade sustentável, tentar a parte de transporte público seja voltado sempre para essa parte. E, claro, o trem, o metrô, né, o VLT,
tudo é dessa forma. É um sistema elétrico, sistema sustentável. Não precisa de usar combustível. Um trem de 4 carros, né, transporta 1.000 passageiros de 4 carros. E, normalmente, o Rio de Janeiro é com 2 carros, então ele transporta, no mínimo, o transporte de massa é o que é importante, é o que é legal, e é o nosso transporte ferroviário nas empresas. Não deixar só a sugestão do trabalho sempre estar em volta redonda no alfaiate. E ninguém olha, não, esses valores é o que tem que ser feito na região metropolitana de todos os estados e no transporte metroferroviário no país. Um grande abraço, agradeço a todos. É uma frase que o Renato Russo falou, que eu acho que é super importante, né? Que como o governo Lula não escuta a gente está sempre falando e não tem essa parte. Eu falei assim, eu só queria falar com o presidente e mostrar como essa gente nossa aqui faz sofrer. Obrigado, um abraço para todos.